Eu acabei de falar sobre esse assunto em pomerano e um monte de gente vai falar sobre isso em português, mas quem sabe vale a pena a gente falar em português também sobre esse assunto. Eu faço pouca coisa em português devido a já, claro, ter tantas pessoas que fazem. Aqui também não é para concorrer com ninguém. Isso aqui apenas eu faço algumas reflexões bíblicas em pomerano, porque o nosso povo entende melhor, né? E até porque lá no programa Imalustic, o programa em pomerano, a gente manda reflexões bíblicas. Então, para não envolver outras responsabilidades, eu mesmo faço de forma leiga mesmo o material lá, né? Poderia chamar um pastor para fazer, mas aí começa a envolver a igreja e tal e acaba afastando. Eu faço sem divulgar uma igreja, né? Então, por isso que eu acho melhor eu fazer uma reflexão bíblica ali para o programa Imalustic. Hoje nós temos mais de 600 reflexões gravadas, já desde que nós começamos, né? 9 anos nós temos o programa. Mas eu vou ler aqui, talvez aludindo a uma situação que está ocorrendo no Brasil agora, que é ali aquela operação da polícia ali nas comunidades lá, e aí, claro, o pessoal que tem ali seus negócios, digamos assim, revidaram, né? E a polícia acabou atirando e todo mundo atirou para todo lado e morreu um monte lá. E não interessa o que cada um faz. O cristão ele é chamado a pregar o evangelho da salvação, não daqui. Aqui a gente corre atrás de um monte de coisa material e tal, corre atrás de muitas coisas que são basicamente são só daqui, nem ajudam, na maioria das vezes atrapalham a ida para o céu. Então, realmente minha preocupação quando eu abro a Bíblia é salvação. Não é vamos buscar aqui um meio de ganhar dinheiro. Até dá, mas eu não quero. Vamos buscar salvação. Daqui a pouquíssimo eu vou embora, eu vou para casa. Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Tem até a música, eu vou morar no céu. Ainda bem, né? Que Lázaro cantava, que eu vou morar no céu. Mas a Bíblia dá instruções para nós que estamos aqui, para a gente não cair nessa de querer agarrar nas coisas do mundo aqui. Embora a gente naturalmente caia nelas. Até porque a gente quer comer, beber, aí ver as coisas bonitas que os outros têm, a gente também quer, a gente quer um celular bonito e tal. E tudo custa, né? Então lá em Romanos 13 fala assim, obediência às autoridades. Romanos 13, 1 em diante, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, né, os juízes, né, aqueles que regem ali a lei, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Se você quer viver sem medo da autoridade, ou melhor, está perguntando, quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o que é mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência cristã. Eu estou falando aqui para cristãos, isso aqui não é para ninguém, mais só o cristão precisa ouvir isso aqui. Os outros não precisam obedecer nada, só cristão. Porque eu parto do princípio que só Jesus leva ao céu. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem. Já falei. E por isso, é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, e a quem honra.
Então isso aqui é uma mensagem clara para cristão, isso aqui é para cristão. A Bíblia, na verdade, é para cristão, ela relata, né, como o mundo vai sofrer as consequências e tal, mas aquilo que está dizendo na Bíblia é para cristão, para quem quer ser salvo, né? Então ele vai se negar a si mesmo, seguir a Jesus e aceitar, por exemplo, um governo que ele não concorda. A Bíblia está mandando você obedecer o governo que você não concorda. Se você vota no governo que está atual, beleza, você vai fazer tudo com alegria. Se você não vota nele, é contra ele, esse ou outro qualquer governo, você vai ficar brabo se você tiver que obedecê-lo. E a Bíblia fala assim, obedeça sem ficar brabo. Porque na verdade a Bíblia chama a gente de volta, né? Chama para fora, né? A Bíblia fala de santos porque eu sou santos é lá do futebol. Porque santo significa separado de quê? Do mundo que não quer saber de Deus. Então, quem vos fala é uma pessoa que está no mundo, mas que não quer viver no mundo, que não quer mais participar aqui. Vou fazer um monte de coisa aqui, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, estou dentro de um equipamento de viagem que custa dinheiro para viajar tem que ter dinheiro, mas na decisão do que deixar, eu deixo todas as coisas para ficar com Deus. Enquanto a gente estiver aqui, saúde, a gente vai trabalhar para sustentar, até para ajudar mais pessoas, né? Mas a Bíblia fala para a gente o caminho que a gente deve seguir, um deles é obedecer às autoridades, né? Mas e se a autoridade for contra Deus? Aí entendemos que não, você vai falar, sei lá, vou pegar do aborto, a autoridade autorizou matar as crianças, agora tudo. Nós não vamos matar, porque não é só porque a autoridade fez, que ela também saiu fora, né? Deus permitiu, mas ela vai pagar, né? Não quer dizer que a autoridade está lá, o juiz, o presidente, esse pessoal, eles são cristãos, eles são Deus, eles são salvos, né? Estão ali em nome de Deus. Não, é que Deus permitiu eles estarem. Às vezes nosso país ou no lugar que a gente mora vai estar ruim, porque a gente merece. A gente no geral, né? Então, eu não mereço, tá? Mas um monte merece. Então aquele que não merece, Deus vai cuidar dentro daquele sistema, dentro daquele país também. E os demais vão sofrer as consequências pela não obediência a Deus, né? Essa é a ideia. Bom, seria isso. Eu queria só comentar, né, que pode ficar com raiva aí, mas tem que obedecer a Deus, tem que obedecer, claro, tem que obedecer a Deus sempre, mas tem que obedecer às autoridades também, né? Então, ir contra a autoridade, você está correndo o risco de ter Deus contra você. Então, quando for desobedecer a autoridade, pensa direitinho em que área se está afetando ali uma ordem direta de Deus, mas dentro de um normal. Esse pessoal do Rio de Janeiro aí que acabou perdendo a vida, eles estavam desobedecendo a autoridade também a Deus, porque estavam atirando nas polícias, né? Para manter o negócio deles, que também era ilícito também, que Deus não concorda. Então, a gente espera que tenham se arrependido, né? Mas também não entramos, depois que morre, não entramos mais em julgamento. Quem antes dá para a gente dizer, mude de vida, faz isso aqui, depois que morre não tem mais o que fazer, nem orar por ninguém que morreu não adianta não. Isso aí tem gente que acha que tem, mas não tem base bíblica não, para orar por quem morreu não. É orar por quem está vivo lá, para consolar e tal. E no mais eu te diria, se acostuma a entender o que nós somos aqui, o que é isso aqui, para você não sofrer tanto quando morre alguém, por exemplo. E para você não ter medo de morrer. O apóstolo Paulo falava, para mim é muito melhor estar com Cristo do que aqui, mas ainda fico aqui porque tem serviço aqui, ele falava, né? Que ele entendeu tudo certinho, né? Mas busca esse entendimento também, para você não sofrer quando alguém morre, nem quando você for morrer não sofrer, porque o mundo não vai melhorar, o mundo vai entrar talvez meio que assim agora muito ruim, depois ele vai dar uma melhorada por engano, e aí depois destruição total. E isso tudo dentro de um tempo que eu penso que está perto. Então, Deus abençoe vocês. Leia a Bíblia é bom demais. Você está doido? Aquele abraço, Deus te abençoe.